Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Estamos nós aqui voltando para mais um episódio do Aventurando. Para quem, obviamente, já viu o título, né? Hoje em dia não tem mais mistério com o tema. Entendo a galera que fala, vou fazer um mistério com o tema. Meu irmão, o título já entregou sobre o que vai ser o programa. Então você já está sabendo que hoje nós vamos conversar sobre nada mais nada menos do que impressão 3D. E aí, de cara, eu vou começar dizendo que eu não tenho uma impressora 3D. Então, para falar sobre impressão 3D, eu trouxe aqui meus dois amigos, Daniel Lustosa e Lucas Dressler. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Tranquilo, cara. Estou com um pouco de sono, porque dormi mal hoje à noite. Provavelmente, eu achava que era um problema na vesícula, mas os exames não mostraram nada e eu descobri que eu vou ter que fazer uma endoscopia. Então, mas tá tudo bem, fora isso. Não, agora você deve estar com sono também, porque você é um atleta matinal. Eu sou obrigado a ver os stories todo dia de manhã cedo de você indo pra 6 horas da academia. manhã. E aí eu postei o story hoje no hospital, ao invés da academia, e já vi a galera, pô, tá arrumando desculpinha? Aí eu falei, pô, vou tomar uma Buscopan com cafeína aqui de pré-treino e bora puxar ferro. E vai, pô. É, porque não, tu tá no esquema profissional do fitness total, cara. Tá com série... Não, aquelas séries separadas. Não, tem uma série pra ombro. Meu irmão, eu ia pra academia, eram 6 exercícios e acabou. E voltava pra casa puto, que já tava lá há muito tempo. Eu fico, acho que contando que faz uma musculação e o cardio, deve dar 1h30, mais ou menos. Nossa senhora, tá de parabéns. Agora, quem tá aqui no meu time, dos careca, dos coroa, e agora meu vizinho... Vizinho, por isso que você não precisa mais de impressora, cara. Pois é só atravessar a rua. Eu não vou mais comprar... O meu dinheirinho que eu tava juntando pra impressora 3D, agora eu vou comprar tudo em resina. E aí, Lustosa, como é que você tá? É isso que eu ia falar, cara. Sabe aqueles clubes do whisky em que você paga, Sei. bota meu nome naquela garrafa? A gente pode fazer isso aqui, entendeu? Compra a garrafa de resina, você fala, não, eu quero aquela garrafa ali, aquela safra. Aí pronto. Você vê aqui, a gente bota pra imprimir, quero desse arquivo aqui, desse artista aqui, a gente vai imprimindo. Vou fazer uma aventura de Spelljammer, me dá aí 3 GIFs. Prima aqui 3 GIFs pra você na sua garrafa, cara. Que maravilha, hein? Já vou dizer e considere feito. Vou mandar entregar na sua casa uma garrafinha de resina, bota minha etiquetinha aí, tá tudo certo. Muito bom. Guys, diga aí, Lustosa, manda lá. Não, eu só ia dizer que eu sou o Lucas Dressler do Mundo Bizarro. Enquanto ele acorda cedo pra fazer exercício, eu evito exercícios. Mas eu acho que esse é o padrão da nossa trupe nerdola mais velho, né? Mas esse ano vai mudar, cara. Agora eu sou seu vizinho, Agora aqui morando num condomínio, com piscina. É verdade. E não tem mais jeito, cara. Minha esposa já tá me matriculando na hidroginástica aqui do condomínio. Então, vou te falar, eu tava nessa pegada de exercício de velho. Eu tava... Exatamente. Sabe o que eu tava fazendo aqui no prédio? Eu tava descendo pra caminhar na piscina. Eu tava caminhando dentro d'água. Porque outra parada que eu tenho inveja. Dos velhos, que são velho mesmo aqui no condomínio, o cara, ele pode todo dia, 9 horas da manhã, tem 3 coroas que ficam andando na piscina. Tipo, aqui os caras. Eu olho da varanda assim, eu falo, pô, irmão, é isso, hein? Ficar coroa com os amigos, tu ficaria andando na piscina, batendo um papo, diz que fez exercício, você fez exercício realmente, você estava lá se exercitando, mas você tá com teus amigos ali na piscina de um lado pro outro. Que maravilha. Eu pretendo entrar pra uma categoria de novos influencers do TikTok aí, que é os velho gostoso. Se você olhar, vira e mexe aparece uns TikTok de uns velho, tipo velho mesmo, que o cara toma uma testosterona ali, puxa uns ferros, e é uns velho marombadaço, tá ligado? Que parece personagem de anime. Aí é o meu próximo investimento aí, entendeu? Pô, essa categoria pode virar trabalho, hein? Pra fechar esse assunto, só pra ter ideia, qual é o meu objetivo de 2023? É ser conhecido como aquele senhor do roupão. Maravilha. Porque eu quero andar no condomínio dando roupão e óculos escuros. É só Excelente isso que eu quero. meta. Quem é aquele cara ali? Eu não sei. É o velho do roupão, entendeu? Mete um brasão bordado no roupão, irmão, tá feito. Pantufas. É isso. É isso aí. Mas então,
Pra gente entrar no nosso tema, já que o nosso podcast tem que ser curtinho, a gente vai tentar manter os episódios em 1 hora, eu vou fazer um preâmbulo aqui, que eu sempre fui um entusiasta de tecnologia. Eu sempre gostei de ser algo meio early adopter. Então, quando eu vi a impressão 3D chegando, e foi aquela parada com alarde, né? Tipo, vai revolucionar o mundo, olha o que você pode utilizar. Você precisa de algo para a sua casa, você irá imprimir e você terá ali na sua mão e tudo mais. E, obviamente, todo começo de tecnologia é difícil você conseguir, é caro você começar. E, pelo que me parece, eu vou colocar até como título desse episódio mudou o jogo da impressão 3D? Porque, na minha visão, eu ainda não comprei uma impressora 3D, mas eu começo a achar que já tá virando a curva ali da popularização. Já tá quase virando a esquina de ser algo que eu vou, sei lá, na Calunga e vou sair com uma impressora igual eu posso comprar uma Epson jato de tinta, por exemplo. Sim, mas não. Eu ia responder exatamente a mesma coisa que o Dresler. Sim, mas não. Uma comparação que eu gosto de fazer, que eu acho que funciona bem, acho que talvez o Lustosa até concorde, é que ser o cara da impressora 3D hoje, nesse ponto, é tipo você ser micreiro nos anos 80, 90, sabe? Isso. Saquei. Até que funcionam, as coisas funcionam bem, estão bem mais simples do que eram alguns anos atrás, só que você ainda tem que ter aquela coisa do it yourself, que você tem que não ter medo, meter a mão, e muito provavelmente você vai ter que desmontar a sua impressora na primeira semana que você comprou. Isso se ela não veio já desmontada, e você tem que meter a mão para resolver as coisas mesmo. E vai dar trabalho, tem uma curva de aprendizagem, mas já tá bem mais simples do que era antes. Isso, principalmente a impressora de filamento, cara, é muito comum você comprar ela literalmente totalmente desmontada. Tem gente que nem compra assim, vou ali, vou comprar a impressora. Não, vou comprar o braço, vou comprar as engrenagens, vou comprar isso aqui, a base, e chega aqui e monta tudo, entendeu? Tipo um Megazord, tipo um Lego. O cara vai comprando as pecinhas e monta. Exato. Quando eu era jovem, tinha aquelas lugares que você ia brincar de autorama. Tô ligado. Sabe? E aí, nesses lugares, era o mesmo esquema. Você pegava comprava o chassizinho, comprava as rodinhas, você não comprava o eixo, o pinhão, pode crer. Quem fazia isso era, assim, lá comprando o carrinho pronto. Não, a impressora 3D ainda está nesse nível, assim, a de filamento. Sim. A de resina, não. A de resina você compra ela fechada, mas ainda assim ainda tem esse aspecto que o Dresler trouxe. Ela vai dar problema, você vai ter que abrir, vai ter que desmontar, vai ter que entrar no grupo do WhatsApp da galera do 3D, e aí minha impressora tá dando pau aqui, não aumenta o tempo, tira aí, tem que trocar essa peça, e aí como é que faz pra trocar a peça? Meu Deus. Sim. Entendi. É um negócio meio assim. A última impressora de resina que eu comprei, que foi a Photon Mono X, que na época que eu comprei, ela era assim, uma das top da Anycubic, que é uma das principais marcas de impressora de resina. Ela teve um problema de que a mesa de impressão dela estava meio empenada. Então eu não conseguia ter aderência nas peças que eu imprimia. E ela é uma impressora que uma das características principais dela é justamente por ela ter uma área de impressão muito grande. E aí eu não conseguia imprimir nada. E aí, o que eu fiz? Eu tentei de tudo que é jeito, eu tentei até fazer uma mesa na impressora de filamento, que eu tinha uma impressora de filamento também, mas acabou não dando certo. E aí, fui reclamar com a galera da China, e aí eles me mandaram uma mesa nova, fechadinha, o mesmo problema. Nossa! E aí, a solução que eu arrumei foi ir numa ferramentaria que eu descobri que tinha no meu bairro, que eu não sabia até então, e falei pro cara assim, passa a fresadora aqui, e deixa isso plano, pelo amor de Deus. E aí resolveu. Caraca, que doideira, velho. Mas olha, eu vou fazer aqui também às vezes do leigo total. Eu entendo um pouquinho, porque obviamente, né, tenho amigos que têm impressora, que vão imprimir bonequinhos pra mim, tamo junto. Mas tem uma galera que pode estar ouvindo e não entendendo nada, por exemplo, de filamento, de resina. Então a gente hoje tem basicamente
duas formas de impressão 3D mais popularizadas, né? O Luxol já tá falando três, né? Duas popularizadas, mas tem outras. Porque assim, o que eu vejo, né? Assim, como eu de ver a galera postando e fazendo tudo mais, é que essas duas meio que dominaram o mercado para consumidor final. A de filamento, que tem menos resolução, não sei se a palavra é resolução, mas menos detalhes, talvez, que a de resina, e na minha visão, talvez seja uma impressão mais rápida, e a impressora de resina que tem mais detalhe e que, na minha visão, eu achava que ela era mais lenta. Aí eu volto pros especialistas. Errei tudo, errei pouco, como é que é? Mais ou menos. Mais ou menos para mais, eu diria. Isso. Mas o lance é, por exemplo, a galera usa a de filamento porque ela é mais acessível, é mais barata? Qual que é o lance de escolher pela uma ou outra? Hoje em dia, os preços estão bem equivalentes. Assim, uma impressora, por exemplo, uma de filamento padrão que a galera compra muito é a Ender 3. Você vai pagar na casa de uns 200, 250 dólares mais ou menos, dependendo de onde você comprar, se for importar, né? E uma de resina com uma qualidade ok, você vai pagar mais ou menos nessa faixa de preço também. A maior diferença que eu vejo na questão das duas tem a parte da resolução, sim. A de filamento é possível você conseguir detalhes tão precisos quanto a de resina? Mas é um inferno você chegar lá. E geralmente você precisaria de uma máquina que não vai custar só os 250 dólares. Vai ser uma muito mais cara e um processo muito mais demorado de impressão. E aí tem a questão do material também. Todas as duas têm materiais bem diferentes. Então, tipo, a de filamento, você vai encontrar filamento de vários tipos de plástico diferentes, com resistências mecânicas diferentes ou possibilidades de um acabamento diferente. E a de resina também tem as suas diferenças. Tem resinas mais resistentes, tem resina que você vai usar para imprimir peça de drone, por exemplo, que vai aguentar umas porradas fortes pra caramba. Tem resina que você vai conseguir uma definição nos detalhes melhor, então talvez seja mais interessante para miniatura. Outras resinas que já são mais flexíveis, você consegue imprimir um pneuzinho para o carrinho que você está montando, por exemplo. Maneiro. Só que resina geralmente costuma ser um material um pouco mais caro. Apesar de que hoje em dia não é nem tanto assim, é meio que equivalente. Assim, se você pegar dois materiais que têm características semelhantes, o custo muito provavelmente vai ser algo bem próximo também. Eu acho que a grande diferença, assim, que entre filamento e resina é que, falando do leigo total, assim, quando olha, quando você fala impressora, eu quero botar um papel ali, mandar meu arquivo e ele vai cuspir a imagem, o texto pronto. A de filamento lembra mais esse processo, tá? Eu vou botar o meu arquivo ali, a impressora vai imprimir e eu vou tirar ela dali e eu já poderia usar. Quero imprimir uma caneca, um porta-lápis ou qualquer coisa nisso, eu tiro ali e basicamente está pronto. Se você quiser, assim, lógico, eu e o Dresler, a gente já vai pegar e já vai fazer um acabamento, vai fazer uma câmara de acetona ali para não sei o que, lá. Mas o da resina não é assim. O da resina é um processo. A impressão é só uma primeira etapa. Você tem que primeiro imprimir, depois você tem que lavar com álcool isopropílico, então já eu preciso de um recipiente para mergulhar a peça. Tem algumas etapas além, né? O álcool isopropílico, quando você vai imprimir em miniatura, a gente não está falando de 30 ml. A gente está falando de galão. Que você usa para limpar o processador. Não vai ser só isso. A gente está falando de galão, a gente compra 5 litros, entendeu? Então, imagina ter para a galera do vídeo aí, inclusive. Olha, galão aí, mesmo, Você fica com galão, ele começa a ocupar espaço. Aí depois você tem que ter uma curadora, que é onde você vai fazer um banho de luz UV para que aquela impressão ela se solidifique por completo. E aí sim, você tem quase a miniatura pronta. Daí você vai ter que tirar os suportes dela, e aí fazer um acabamento e tal, e aí beleza, você tem... Então é um processo mais longo, que requer mais material, mais etapas e tal, em que o filamento tem uma cara mais próxima de imprimir com uma impressora de papel. Porque a de filamento, pelo menos quando você bate o olho
numa peça produzida na de filamento, assim, óbvio, né? Não tô falando daquele cara que sabe fazer o ajuste fino da impressora pra tirar o máximo dela. Tô falando assim, o leigo decidiu entrar nisso, comprou a de filamento, botou o arquivinho lá no pendrive, espetou lá pra imprimir. Sempre, assim, sempre, tô falando sempre no modo de, pra generalizar mesmo, né? Vai sair aquela peça impressa que tem as linhas que você bem perceptíveis, né? Que você consegue ver ali as camadas da impressão. E, por exemplo, na de resina, você não vê essas linhas, né? Por exemplo, as miniaturas, as peças, cara, é o que você falou. Pra galera que só vê o processo final, só vê a miniatura pronta, ela parece que foi uma peça que veio, sei lá, da fábrica mesmo, que nasceu assim, porque você não consegue ver as camadas de impressão, né? Se a pessoa que não tem o olho acostumado chega a pensar que é plástico injetado. Sim. Sim. E dependendo hoje, a gente tem uma gama de tipos de resinas diversos, que vai ter você pode imprimir uma miniatura mais aborrachada, uma mais ceramizada. Então, ter assim, esse aspecto de isso, que, cara, essa miniatura aqui pode ter vindo de um board game tranquilamente, entendeu? E até pra gente puxar o assunto aí da impressão 3D pro nosso hobby, o Gruntar, por exemplo, também é um cara que agora tá nessa da impressão 3D, né? Tá imprimindo várias coisas e tudo mais. Eu não sei se ele já tem a de resina pra fazer miniatura, mas eu vi muito ele imprimindo, por exemplo, cenário pra RPG, fazendo as casas, né, e tudo mais. O Lustosa, por exemplo, não sei se o Dressler já viu, o Lustosa imprimiu uma catedral, meu irmão, que é um troço, uma humilhação quando você vê aquilo por perto. Mas aí o Gruntar imprimiu, ele faz os cenários dele, que você vê claramente que eles são em impressora de filamento. Você ainda ele dá o acabamento lixando e tal pra melhorar. Mas aí, na minha visão aqui de fora, fica muito aquela impressão de falar, olha, se eu quero uma coisa maior, que não precisa de tanto detalhe fino, como uma casa que vai ter parede, porta, telhado, eu vou escolher uma impressão de filamento. Se eu quero coisas mega detalhadas, como a miniatura ou como a Catedral do Lustosa, que se depois de conseguir a imagem para colocar aquilo ali, que, cara, é coisa de doido, é coisa de maluco. A gente vê a Catedral que o Lustosa tem, você vê realmente a diferença. Então, a escolha passa, obviamente, né, pelo nível de detalhe que você precisa, mas ela entra também na consideração o custo. Você imprimir uma coisa maior, por exemplo, como as casas para cenário, em filamento, é bem mais barato do que eu fazer a mesma casa em resina? Depende. O material em si, o volume do material que você vai comprar, provavelmente pode sair, igual eu falei, num preço muito parecido. Só que aí tem os macetinhos que você vai aprendendo conforme você vai trabalhando com impressão 3D, né? Por exemplo, imagina que você vai imprimir um cubo, literalmente um cubo. Você vai imprimir um cubo de 1 centímetro cúbico, você vai gastar ali um volume equivalente a 1 centímetro cúbico, certo? Certo. Só que aí você transforma em ml, vamos supor que dê 1 ml, por exemplo, é isso. Aí você vai querer imprimir um cubo com 2 centímetros cúbicos, o que para pessoa intuitivamente, primeiro... Acha que vai dobrar, né? Acha que é o dobro. Não é o dobro, é 8 vezes mais. Aí. Porque a gente tá falando de volume. Você tem que fazer elevado a... elevado ao cubo, né? Elevado ao vezes de novo. Exato. Então, qual que é um macetinho que a gente usa bastante na impressão de resina? Você pega aquela peça, você vai editar o modelo 3D para deixar ele oco, e você vai imprimir basicamente, entre aspas, uma casquinha daquela peça, entendeu? Então vai sair aí no caso, se for, por exemplo, uma casinha, você vai imprimir uma casinha que por dentro ela é toda oca. Na de filamento, você faz uma parada um pouco parecida, porque você não precisa configurar a impressora para ela imprimir com 100% de preenchimento. Só que aí você pode colocar lá 20%, por exemplo. E aí a impressora vai calcular sozinha e vai imprimir uma trama de filamento ali dentro para preencher só aqueles 20%. Então, é bem comum você pegar uma peça de impressão 3D achando que ela tem um peso e ela pesa tipo um décimo da que você achava que ela pesava, tá ligado? O meu motivo para imprimir cenário em filamento e não na resina é só a área de impressão. Sim. Por exemplo,
Por exemplo, você acompanhou a saga da Catedral. Que é pedacinho por pedacinho, vira um quebra-cabeça depois, né? Sim. Então você começa a imprimir pedacinho por pedacinho, ela é toda modular e tal, você vai encaixando e vai colando e tal. Cara, eu levei quase um mês imprimindo aquilo, assim, pau dentro na impressão, entendeu? Vai, imprime, e aí quando dá errado, joga a peça fora, tem que mandar imprimir de novo, e cada impressão é 8 horas de impressão para imprimir essa peça. Agora a próxima fornada é mais 8 horas de impressão. E por aí vai. E se no meio der errado, cara, tem que começar tudo de novo, entendeu? Então, mas aí, nesse caso, por exemplo, da peça grande, o tempo na de filamento seria menor, porque ele iria imprimir tudo de uma vez só ou em menos vezes, seria isso? Exato. Eu poderia botar, por exemplo, a Catedral, se eu tivesse a impressora que o Dresler tinha, uma Mono X, ela tem quase, acho que praticamente 50% a mais de área de impressão. 3 vezes mais. 3 vezes, então. 3 vezes bem mais. grande. Ela é quase a mesma área de uma Ender 3, tá ligado? Então ela imprime uma área bem grande mesmo. Entendeu? Então, enquanto a minha, assim, pra galera que bem leiga, comparando, a minha área da minha impressora é uma caixinha de Big Mac e ele imprime uma pizza inteira. Nossa, A dele seria uma tela de celular, literalmente uma tela de celular, porque tem uma tela no processo de impressão 3D de resina, e a minha seria 3 telas de celular, uma do lado da outra, tá ligado? Tipo um tablet, a diferença de um celular para um tablet. Exatamente, é isso aí. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu queria imprimir, eu tenho aqui um coliseu para imprimir, uma arena foda toda modular. Um módulo não cabe na minha impressora. Eu até, há um tempo atrás, eu chamei o André, André, imprime aí no teu filamento, ele fez orçamento pra mim e tal. Eu falei, cara, depois ele vai ter que mandar essa porra de correio pra cá. Aí já era. Aí fodeu. Entendeu? Aí eu falei, não, deixa. Um dia eu vou ter Cara, porque assim, eu tenho a opção de ir lá no programa de edição e falar assim, reduz isso aí 20%. Mas daí a escala não vai ser a mesma, entendeu? Sim. Então, aí vai ser tipo, as minhas miniaturas vão estar numa arena de halflings. Vai estar em miniatura, né? Entendeu? Então aí não fica legal. Então eu tô esperando um dia ter a impressora com uma área de pressão maior ou ir para uma de filamento, que a área de pressão é brutal, muito maior do que a de resina. Então, essa para mim é só... hoje a minha decisão para imprimir em uma em outra é a área de impressão. E sobre tempo de impressão, tem algumas variações também, porque a impressora de filamento, você pode pensar nela, aí para quem já conhece um pouquinho de processo industrial, como se fosse quase um CNC, tá ligado? Você tem o bico, entre aspas, imagina como se fosse uma pistola de cola quente automatizada. É isso com uma impressora de filamento. Você tem o bico ali da pistola de cola quente, entre aspas, e você tem 3 motores que vão mover esse bico nos 3 eixos possíveis, no X, Y, Z, né? Tipo, altura, largura e comprimento. Eu falei fora de ordem, porque sim. Só que aí para pensar que, por exemplo, se você quer imprimir um bonequinho que seja, ele vai imprimindo camada por camada, então ele vai pegar a altura da primeira camada e vai fazer todo o desenho como se estivesse depositando uma cola quente ali para fazer aquela camada. E então o hot end, que é o bico, ele vai ter que fazer todo esse movimento, rola toda essa mecânica nos 3 eixos, e aí ele vai passar para a próxima camada e vai fazer todo esse movimento de novo. Na de resina, a gente tem uma vantagem de que ela só tem movimento no eixo Z, só na altura. Por quê? Atualmente, as impressoras mais populares, tem algumas que são a laser também, mas eu não vou entrar nesse caso aqui. Ela funciona como? A resina ela reage com luz ultravioleta, e quando ela é exposta a essa luz, ela endurece. Então, imagina que ela está lá dentro do tanque, o fundo desse tanque é uma tela de LCD, que é só o cristal líquido mesmo, não tem cor nem nada, então é só preto e transparente. E embaixo dessa tela tem um painel de luz UV. Então, a mesa de impressão ela desce até o fundo desse tanque para dar altura ali. Aí a tela vai projetar a imagem daquela camada, ele vai acender os LEDs e já vai queimar aquela camada inteira ali. Aí vai solidificando.
Exato, e aí ela levanta um pouquinho e queima a próxima camada, levanta um pouquinho e queima a próxima camada. Qual que é a vantagem? Vamos supor que eu vou imprimir um bonequinho de um golem aqui, que é uma miniatura de tamanho grande, de D&D padrão. Vamos supor que nas configurações que eu montei, esse golem aqui vai levar umas 4 horas de impressão. Beleza. Se eu conseguir colocar 20 golems desse um do lado do outro, vai levar as mesmas 4 horas de impressão. Ah, e você E aí eu dilui o tempo, né, pela Exato. quantidade que você produziu. Isso aí. Exato, porque ele imprime a camada inteira de uma vez só, ele não tem esse movimento todo que a de filamento precisa fazer, saca? Entendi. Isso que o Dresler falou de como a impressora de resina funciona, cara, assim, falando com a galera bem leiga, é o mesmo conceito de como é a ressonância magnética. Uhum. Sabe? E você vai fotografando o corpo em lâminas. E aí a impressão em resina é exatamente a mesma coisa. Ela pega a sua miniatura e corta ela em 4 milhões de camadas. E aí cada camada é uma fotografia de luz ultravioleta ali daquele formatinho, entendeu? Isso. Então, e aí ela vai subindo e vai tirando as fotografias. Cada fotografia ela vai saindo. Acho que ainda para dar uma complementada nessa comparação, a de filamento também é isso, só que pensa que a de filamento você tem um lápis e um robozinho que tem que desenhar aquela fotografia ali daquela camada. A de resina, ela tá batendo foto uma atrás da outra, assim, então ela vai bem mais rápido, ela já vai a camada inteira de uma vez. Ele pega um plano inteiro de uma vez, né? Ele vai o Exato. plano todo. A de filamento não, ela tem que fazer um Ela desenho tem que desenhar. daquele plano, entendi. Hoje esse tempo tanto para filamento quanto para resina tem caído bastante. A primeira impressora foi a N-Cubic Photon. Uhum. Ela tinha uma resolução, acho que 2K, né? Ela era HD só. A Photon, eu acho que ela é 700... A primeira Photon é 720p, a basiquinha lá. Então. Ela era bem básica e ainda assim já saía uma impressora bem legal. Mas assim, quando eu comprei essa, fiquei, sei lá, 2 semanas com ela e já troquei pela Photon Mono, que aí ela já era 4K. E o tempo de impressão dela já caía pela metade. Sim. Entendeu? E aí, então hoje, esse processo de bombardear com o V e o braço ir subindo, hoje eu acho que a limitação está mais na tecnologia da resina do que da impressora em si. Se a gente avançar com a tecnologia de resinas que tem uma cura mais rápida, mais imediata, mais instantânea, cara, a gente vai imprimir igual papel, entendeu? Vai subir e vai sair uma miniatura, Sim. Entendeu? O que complica um pouco, aí falando um pouquinho do caso das resinas, é porque ela está funcionando literalmente mergulhado ali dentro da resina, né? Uhum. Então você tem que considerar que tem aquele movimento de fluido ali no meio da parada. E para você conseguir uma resolução boa, uma definição sem ter deformidades e tudo, na hora de imprimir a camada, o ideal é que aquela resina esteja estática ali dentro do tanque, né? Então, como tem uma parada mexendo ali, o líquido tem que parar. Mas já tem algumas resinas que imprimem bem mais rápido também. As telas tanto que esse modelo que o Lustosa citou, que é a Mono, porque ela usa uma tela monocromática para fazer aquela máscara. Ela permite uma passagem de luz UV muito mais intensa do que as telas tradicionais, porque antes, como eu falei, coisa como se fosse micreiro, era na gambiarra. O que os caras faziam? Eles compravam uma tela de LCD genérica que você pode comprar de qualquer site chinês e usar para construir um data show, por exemplo. Nossa. Aí eles tiravam um pedaço dessa tela, tipo uma das camadas ali, que é onde aparecem as cores e tudo mais, e adaptava aquilo para você construir uma impressora 3D de resina. Agora, eles já estão desenvolvendo telas específicas para impressão 3D, então ela já tem essa eficiência maior. Mas até com a moça que era minha fornecedora de resinas, ela pesquisa bastante, ela desenvolve as resinas. Então ela já tinha algumas que eram muito rápidas para imprimir, só que, por outro lado, elas eram uma resina um pouco mais frágil, mais quebradiça, sabe? Então eram peças um pouco mais frágeis. Mas aí vai do que você vai fazer, né? Da aplicação que você tem. Pô, muito show, cara. E um outro ponto que vocês falaram, que eu penso também, assim, porque a gente estava conversando aqui no antes, né? Eu tinha vontade também de começar a entrar na impressão 3D. Mas aí eu vejo aqui o meu quartinho,
cara, cabe eu e os monitores e olhe lá. E aí no passado, a galera falava, a impressora 3D, a de filamento, ela é muito grande, ocupa muito espaço. A de resina, você precisa operar ela num lugar aberto, porque a resina é altamente tóxica. Aí eu falava, caramba, meu quartinho, se for um negócio tóxico, fechar a porta aqui em 2 minutos eu tô morto, que não tem como. Isso foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, porque a tecnologia deu uma evoluída, era meio mito. Pra quem quer começar hoje e aí tá no total leigo e tá meio assustado quando ouve esse tipo de coisa, o que a gente pode dizer? Olha, em termos de espaço, a de filamento ocupa menos espaço. Porque apesar dela ser um trambolho maior, ela é contida naquilo. Todo o processo que você vai ter é ali na impressora, ela acabou, você tira e você, se quiser fazer um acabamento, aí você vai ter as questões de lixar e coisas assim. O da resina, não. O da resina você precisa de mais espaço, porque você vira uma bancada de trabalho. Vira um laboratório. Você vira um laboratório. Você faz meleca. Você tem impressora, aí você tem que ter uma área para tirar aquelas miniaturas que estão encharcadas, escorrendo resina. Aí você vai botar ela ali, aí vai botar ela no álcool, num banho de álcool. Depois você vai ter que curar ela numa máquina de luz UV, que ela vai ficar lá rodando e tal. Cara, aí você precisa estocar o álcool isopropílico. Então, assim, você vai fazendo isso, então vira como você falou, um laboratório. Então, assim, se seu problema é espaço, vai na de filamento que você vai ocupar menos espaço, apesar dela ser bem maior. Embora, se você olhar só as duas impressoras, alguém fala, não, olha só, levar essa aqui que é pequenininha, pô, essa aqui outra é bem maior. Realmente, é pequenininha, só que o espaço que você vai precisar para fazer as outras coisas é muito maior. E outra coisa que você falou sobre ser tóxico, cheiros e coisas assim, cara, no início, quando eu peguei lá a mono lá atrás, a foto, que não era mono, na verdade, a foto normal, as primeiras resinas que eu peguei realmente tinham um cheiro forte. Mas logo já saíram outras resinas, resina sem cheiro, resina que você pode limpar com água, resina que não sei o que, resina que com acabamento de não sei o que lá, entendeu? Então, a tecnologia de resinas, de filamentos, você tem filamento que tem partícula de madeira, e aí dá um acabamento, entendeu? Enfim, a gente pode ficar falando aqui os N tipos de resinas e filamentos que tem para cada um dos seus propósitos. Mas melhorou muito. Então, assim, hoje algumas coisas já não são tão verdades assim como o cheiro, por exemplo. O odor, em geral, diminuiu muito. Pode ser que eu destruí também. A minha narina? Pode ter sido. Mas o que é vendido no mercado já tem, essa resina aqui não tem cheiro, essa resina aqui tem muito menos odor e tal. Sim. E mesmo das que eu comprava atualmente, assim, tem algum cheiro? Tem. Só que não é uma parada que e tem um nível de toxicidade, óbvio que tem também. Mas não é um monstro todo que a galera pinta na internet, não. Já teve, como o Lustosa disse, algumas resinas, principalmente mais antigas, que tinham um cheiro bem mais forte. Eu reparei isso quando começou aquela treta lá, né, que o mundo acabou de passar, e tá passando o restinho aqui ainda, que travou tudo na China, e basicamente tudo que a gente comprava vinha da China. Então o preço da resina foi lá na altura, porque não tinha mais fornecedor, e aí a gente começou a descobrir uns estoque velho, assim, né, e comprar, e aí você via, assim, que até a embalagem era diferente e tal, você abria e tinha um cheiro bem, bem mais intenso mesmo. Mas ainda não, assim, se você é uma pessoa que cheiro de tinta de parede não te incomoda tanto, ou cheiro de álcool não te incomoda tanto, não é uma parada insuportável, sabe? E hoje em dia é bem mais tranquilo. E o ideal, sim, inclusive o ideal é você usar até máscara, ter um ambiente ventilado, não aberto, porque se for aberto você vai ter incidência da luz do sol e você vai cagar a sua resina inteira, porque ela endurece com luz UV, né? Então, sim, o ambiente tem que ser fechado, mas tem que ter circulação de ar.
Olha que doideira, eu ia fazer a idiotice, porque quando eu pensei em ter uma impressora de resina, eu tava falando, cara, acho que eu vou colocar lá na varanda, porque é um lugar aberto que eu tenho aqui perto. Vai ser maneiríssimo. Não ia virar um bloco, né? Vai virar um bloco. Cara, que idiota. Hoje, se a gente for falar de odor com a impressão de resina, o odor mais forte é do álcool isopropílico. Sim. Entendeu? Inclusive, eu dou uma recomendação aqui, álcool de cereais, tá? Custa 1/5 do preço do álcool isopropílico, vai funcionar igual e tem um cheiro mais fraco também. Olha aí. Boa. E agora, assim, eu fazendo aqui o papel do leigo, obviamente, né? Pra galera que tá ouvindo aí, que, assim, quando você vê as imagens em Instagram, em TikTok, obviamente, né, os caras botam a impressão acelerada, né? Pô, tu vê um negócio surgindo do nada e tal. Time-lapse, os caras fazem tipo vaso de planta, e pô, tá o vaso de planta bonitão, sei lá, com a cabeça do Stormtrooper ou o chapéu do Super Mario. Aí a galera, o Groot de vasinho de planta. Quem não quer um Groot de vasinho de planta? Aí a pessoa acha que como eu tô falando com ele, pô, é impressão 3D? Vou bater lá na porta da Calunga, que às vezes você vê impressora 3D, hoje em dia já tem lá pra comprar nessas lojas de shopping, né? Mas aí o cara, quando sai com a impressora dele de filamento da Calunga, ele comprou lá a Ender 3, sei lá, e aí chegou em casa, ele vai ter que fazer um cursinho de impressão 3D, ou essas que ele vai comprar aí na Calunga vai vir o manual do usuário, o cara vai ler rapidinho ali como ele leu um da Epson, um jato de tinta, e vai imprimir. Ou você fala, meu irmão, agora você abriu a porta pro mundo novo, entra aí, se toma tua mochila e vai explorar, se vira. Cara, olha só. Primeira coisa que, em toda a colocação que você botou agora, impressão 3D, de filamento ou de resina. Qualquer impressão 3D e rapidinho nunca vão estar na mesma oração, a não ser que seja impressão 3D não é rapidinho. Tá? Fato. Só essa oração é possível com essa combinação de palavras. Não entra na pilha do TikTok. Isso. Então, assim, aquilo que você vê no TikTok, a cabeça do Stormtrooper, a armadura completa do Homem de Ferro. Que doideira, entendeu? Tem mesmo. Então, dá pra fazer? Dá. Fica irado? Fica. Dá. Só que aquele resultado que tá lá no TikTok tem um trabalho pós-impressão também, que cara, para você tirar as ranhuras, para tirar aquelas linhas de impressão, para ficar lisinho como no filme. E, cara, aquilo ali, pô, impressão de filamento. Você vê aquelas linhas bem aparentes, dá para tirar. Tem gente que faz uma câmara de acetona e o gás da acetona dá uma derretida leve ali, aí deixa tudo mais homogêneo. Aí você tem que ver o tempo de derretimento do filamento para não ser... Cara, é uma pós-graduação que você tem que fazer? Sim, sim. Se você está pensando em comprar impressora 3D, não é rapidinho, não é plug and play, não botou o papel, apertou o botão, conectou com o Wi-Fi da sua casa. Não é. Você tem que fazer acabamento, a sua impressora vai quebrar, às vezes ela já vem quebrada e não tem assistência técnica, você vai ter que fazer vai ter que abrir a máquina e desmontar ela, sujar a mão de graxa, tem um micro cursinho de eletrônica, às vezes, para soldar alguma coisa, entendeu? Então, esse é o inferno, mas assim, eu abro mão disso? Não, porque tem miniaturas para jogar RPG infinitamente, você jogar todas as aventuras que você for fazer a partir de hoje, começar numa catedral, vale a pena. Então, isso realmente é uma quebra de paradigma, né? O resultado final é indiscutível, que é um mundo novo. Sim, mas uma parada que eu falo é que a impressão 3D por si só é um hobby, entendeu? Então, se você vai comprar impressão 3D, mas você não tem saco para fazer coisas com as suas próprias mãos, não compra. Uhum. Você tem que comprar, se você vai comprar por causa de RPG, beleza, mas se você curte fazer miniatura na mão, por exemplo, você curte fazer prop de cenário para você jogar na mão, você tem paciência para aprender a mexer as coisas? Porque, tipo assim, você pode comprar um cursinho? Você pode comprar um cursinho e fazer. Você precisa? Não precisa, mas você tem que ter paciência e tem uma curva de aprendizagem. Então, se você curte fazer as paradas com a mão, mesmo que você não goste de RPG,
Compra impressora 3D, vai ser legal pra caralho pra você fazer as paradas. Mesmo que você quer fazer cosplay, por exemplo. Pô, a galera do cosplay pira com impressão 3D também, Sim, ajuda sim. muito. Agora, se você gosta de RPG e gosta de fazer as coisas com a mão, pô, vai em frente, cara, que vai ser alegria. Tanto que eu acho que se eu joguei com 2 das miniaturas que eu já imprimi na vida, foi muito. Porque eu basicamente só jogo online hoje em dia por questões de agenda. Que coisa Mas feia. agora vai ver quantas miniaturas eu não fiz. Até por verdade. eu tinha loja e tudo mais. Pô, eu fiz mais das dezenas de milhares de miniaturas aí, literalmente. Não, você conseguiu fazer linha de produção ao mesmo tempo de impressão de miniatura e de pintura de miniatura. Nossa, Isso era mais. impressionante, velho. Você tá doido. Pintar miniatura aos baldes assim é uma doideira. Nossa, eu via nas lives você pintando de miniatura a fileirinha, né? Agora eu vou pintar aqui 10 goblins pra entregar o kit do mês. Eu falo, meu irmão, que isso? Eu aqui fico com uma miniatura pra pintar tudo borrado, tudo errado. Tô começando a pintar, né? Aí, porra, eu borro o negócio, aí fico puto, venho com a tinta pra tirar o borrão. Aí eu vou ver, cara, uma miniatura só. Não terminei, tô fazendo, sei lá, uma acabada base de uma tinta, 2 horas. Aí eu ficava pensando, nessa hora o Drez ele já tinha feito o exército. Tava tudo pronto. Não, aí você fica pensando isso de mim, e aí eu fico lá, e eu não tava feliz com o tempo que eu pintava as miniaturas também, aí eu ficava olhando os vídeos do Attila Kawauchi, Nossa, e aí eu o falava, Attila é sinistro. porra, nesse tempo aqui ele tinha feito 10 miniaturas que eu não fiz, com uma qualidade Com 5 glaze, vezes melhor. com Exato. no metallic metal, aí é doideira. O melhor no Metallic Metal, pra galera que tá no vídeo aí, acho que foi esse que tá fora de foco aqui. Esse golem golem de metal. você pintou ele em live, não pintou? Então, eu pintei o rosto dele em live, e aí por conta do trabalho eu não consegui pintar o resto. Eu consegui terminar de pintar ele depois que eu fechei a loja, porque aí eu tive tempo pra ficar lambendo a miniatura um tempão. Pô, mas inclusive, pintura de miniatura é um outro episódio que eu quero muito fazer aqui, se possível chamar vocês dois aqui, que o Lustosa Que é pintando... outro hobby por si só. Exatamente, é um outro hobby anexo à impressão 3D, e tá ali na interseção, né? A gente bota RPG de um lado, impressão 3D no outro, e pintura de miniatura tá aqui no meio, tá ligando os dois, né? Isso aí, é bem isso aí mesmo. E o Lustosa pintando também, cara, é doideira. O Lustosa, obviamente, sabe, né? Artista, desenha e tudo mais. Tu viu uma miniatura pintada pelo Lustosa? Eu fico com vergonha das minhas aqui, cara. Então, assim, quando a gente for fazer o episódio sobre pintura de miniatura, a gente fala, porque, assim, tem um monte de macetes que você vai aprendendo que é da natureza de quem quer entrar no hobby, como a impressão 3D, que assim, se você quer comprar uma impressora. Hoje, você quer imprimir uma folha que você escreveu lá, o seu textão de aventura no Word. Cara, você vai apertar o Enter e vai imprimir aqui e acabou. A impressão 3D por si só já é o hobby, entendeu? Uhum. Você olhar o mercado das impressoras, ficar vendo os descontos e as novas tecnologias, quais os novos processos, olha a resina nova que saiu e tal. Alguém teve a sacada de ver que o álcool de cereais e aí tu vai, não, olha, vou tentar isso e tal. Ah, pô, olha, se você pegar a resina tal e misturar em 50% com a outra resina, você vai ter um resultado diferente. E nananã, essa miniatura que tá muito mole, essa aqui que tá muito dura, se você misturar aquela com aquela, fica maneiro. Aí você já começa a virar sommelier de resina, entendeu? Então, assim, o 3D em si, como a pintura de miniatura, é hobby. Você vai aprendendo, cara, novos pincéis, novas técnicas, novas tintas, macetes, truques para ganhar tempo e tal, que em quase todos esses tipos de hobby, o resultado final é um mero detalhe. Exato. O gosto está no processo. Você tem que gostar do caminho, né? Você tem que curtir o caminho. Isso. Porque você não vira impressora de papel. Sabe? Você não fica ali olhando o papel entrando, olha o som. Se você quer só o resultado final, entra no Fiverr e paga alguém para pintar a miniatura para você. Assim como a imprimir também, né? Também, exato. Eu acho que aí era um tema que eu também queria entrar com vocês aqui pra gente ir pros finalmente do episódio. É a questão do custo. Né? Porque assim, você vê, o cara que quer uma miniatura do personagem dele.
hoje em dia, pra gente é um pouco mais complicado, mas pensar num cara da gringa. O cara entra no Hero Forge, ele faz lá o bonequinho do personagem dele, do jeito que ele quer, a raça, a classe, a armadura, a espada, o cara customiza tudo, sai exatamente a miniatura, o bonequinho do jeito que é o personagem dele. Ele já sai dali com uma opção de imprimir aquele bonequinho e receber na casa dele o boneco pronto. Pro cara que só quer ter a miniatura do boneco dele que ele joga na mesa dele de RPG. Ele não vai querer, como a gente falou aqui, né, entrar no hobby novo, comprar uma impressora, saber que resina que ele vai utilizar. O cara entra lá no Hero Forge, faz o boneco, bota pra mandar entregar o boneco pronto na casa dele, aí ele vai pagar, não sei se não me engano, são 15, 20 dólares a miniatura customizada, mas aquilo, 15 prata, chegou na casa dele. E aí... É bem isso mesmo. Então, mas aqui no Brasil, a gente vai fazer, por exemplo, uma conta, eu vou partir, sei lá, tipo, a miniatura oficial de D&D que vem de lá fora. Ela já chega aqui mais cara. E aí, pro cara que queira, obviamente, só ter um boneco dele, ainda vale mais a pena ele ir para um serviço de impressão, e aí pedir para fazer, e mandar entregar e tal. Agora, quando é que essa curva de custo vira? Quando é que o cara pensa, puta, cara, eu quero ter X miniaturas e aí eu preciso, sei lá, um cara que mestra, narra muito, ele fala, não, cara, em vez de eu comprar 20 miniaturas no mês, eu vou comprar impressora e resina e vou entrar no hobby. Como é que é essa olhar pra impressão 3D como custo? Isso não existe. Não existe, porque assim, quando você pode imprimir o que você quiser, cara, e você... Hoje a gente vive num mundo conectado e... Cara, sai literalmente dezenas e dezenas, centenas, milhares de miniaturas, de modelos novos para você imprimir a cada segundo, cara. Os Patrons, né, cara? É doideira. Você vai no Patreon, cara, eu pago uns 2 ou 3 Patreons que eu recebo... tipo, 60 miniaturas de cada Patreon por mês. Quando eu vejo esses preços, sabe o que eu penso? Como é que o maluco esculpe isso tudo, velho? Não, então, enfim, aí é outro papo. Também é outro hobby dentro do hobby. O cara quiser esculpir a miniatura, né? Aí é outra parada. O Dresser tá ventando essa doideira, tá? O Dresser já fez live já com esculpindo a miniatura. Eu falei, meu irmão, cada buraco que o Dressler vê, ele entra, bicho. É impressionante, cara. Tem estúdios que se formaram, tipo, o mais famoso aqui do Brasil e ganhou projeção internacional é o Loot Studios, sabe? É uma galera que, sabe, o Álvaro, que é se não me engano, eles são de Minas, né? Eu não sei exatamente. Acho que são, começaram... Eu tava lendo a história deles, eles foram crescendo e tal, e até na gringa. Eu achava que era gringo, tá? Eu achava que era gringo. Eu fiz o curso do Álvaro. O Álvaro é um cara que ele trabalhou para as grandes empresas de estátuas colecionáveis, tipo Iron Studios, Kotobuya, e assim... Cara, todas essas grandes empresas que fazem essas estátuas gigantescas colecionáveis que vocês veem aí na CCXP e outros grandes eventos, o Álvaro trabalhava com isso. E ele saiu disso para ir para o ramo de miniatura. Em vez de grandes colecionáveis, ele foi para pequenos colecionáveis. E montou uma empresa que tem vários artistas lá que trabalham juntos, tem concept artists que só faz a ilustração, o conceito, e outro vai fazer a modelagem. É uma equipe enorme, tem a equipe de pintura para fazer o showroom deles e tal. Então, assim, é outra parada. Então, mas respondendo a tua pergunta, cara, se eu fosse querer comprar todas as miniaturas que o meu olhar encontrar, ter a impressora fica mais barato. Entendeu? Muito, muito mais barato. Entendeu? Porque se eu botar lá no cálculo, a impressão, o programa te dá... Já te diz, né? Você bota lá, quanto você pagou pelo litro da resina. Você põe lá, ele vai te dizer, ó, eu vou gastar X ml da sua... E vai te custar tanto. Entendeu? E aí, se você quiser, você ainda pode botar o custo da luz, você pode botar o seu custo homem-hora ali, se quiser, entendeu? O álcool, e vai sair mais barato do que eu comprar
numa loja. Entendeu? Então, assim, você, mestre do jogo, que vai fazer sua aventura e você pode escolher quais miniaturas usar e tal, cara, isso não tem preço. Sim. Entendeu? Não tem preço. Só que a sua pergunta, acho que ela parte de um pressuposto um pouco errado, porque tem a parada de que tem uma curva de aprendizagem e que no começo você vai falhar muito, vai ser muito frustrante. A questão não é o custo, a questão é se você curte fazer a parada, entendeu? Se você não vai ter paciência, então, pô, beleza, eu preciso fazer 200 miniaturas aqui, que seja, vale a pena comprar impressora, comprar resina e fazer. Ok, eu vou ter saco pra fazer isso? Também total. Cara, esse é o ponto. Se o cara não gostar do processo, ele fica puto, né? Exato. Com o processo, também, com o dinheiro que gastou da E impressora. quanto mais puto ele vai ficar, ele vai ser mais difícil pra ele conseguir fazer. Assim, a gente tá falando de miniatura, a gente tá focando muito aqui de miniatura de RPG, acho que, né, perdido no play, RPG e tal. E, cara, a cultura do RPG, ela é muito coletiva, sabe? Você monta um grupo como o nosso, a confraria aqui do Jacarepaguá, que junta o grupo. Pô, a gente, no passado, quando era muito mais difícil comprar jogos de RPG e era a geração Xerox, a galera fazia vaquinha para comprar, para tirar a Xerox, ou para comprar o livro. Não é cada um compra um livro, o grupo compra o livro. E hoje você vê isso também com a impressão 3D, sabe? A gente estava conversando, a gente começou o programa falando disso, de ter a sua garrafinha de resina aqui como um clube de uísque. O grupo, tem um do grupo já tem a impressora, não tem por que todos do grupo terem impressora. Vai lá na casa do amigo, eu queria imprimir essa aqui para mim e tal, para ter na minha casa, tarará. E é isso, cara, pô, beleza, paga aí uma resina, traz para cá que olha, então eu vou te cobrar aqui só a resina e tal. Sabe, faz parte da cultura do RPG, você consegue espelhar na cultura de impressão 3D para RPG também, sabe? Sim. Show. Então, cara, pra gente ir pro agora o encerramento que a gente passou aqui na gravação, viramos a fronteira dos 50 minutos, acho que dá pra gente talvez agora deixar como uma observação pro leigo que tava pensando. Pra mim, a ideia central que fica tá mais acessível, obviamente, né? A tecnologia está chegando mais, mas é aquilo, se prepare para entrar no hobby novo, né? Se você tiver afim de investir além do seu dinheiro, você vai investir o tempo também. Meio que a tônica é essa, né? Pro cara que tá olhando ali, entrou na calunga, coçou o queixo na frente da impressora, cara, bacana, dá pra você levar pra casa, mas você tá levando aí tá levando não só impressora, você tá levando um contrato com um hobby novo. Exato. Isso. Sim. Exato. E, cara, assim, porque eu acho que o lance desse aparelho se chama impressora, a pessoa já remete ao processo de imprimir papel, entendeu? Fato. Não é. Gente, isso não deveria ser chamado impressora. Devia ser chamado geradora de Fazedor de produto, coisas. Isso, fazedor de coisas, qualquer coisa nesse sentido. Podia pegar um nome daqueles de processador atômico, molecular que tem no Star Trek. A galera quer isso no futuro, dele apertar um botão, em vez de cair o café, a parada imprime a xícara já com café dentro e quente, entendeu? A gente vai chegar um dia em algo parecido. Eu quero uma miniatura. Beholder. Apertei o botão Beholder, saiu o Beholder lá. Eu queria o Beholder com mais tentáculos. Aí você bota lá mais tentáculos e aí sai. Já sai coloridinho, né? A gente vai chegar nisso. Já tem impressora que sai colorido. O Hero Forge entrega colorido, né? Não sei se eles pintam, mas eu acho que a impressão já é colorida, né? Tem as duas opções no Hero Forge. Uma para você ir com impressão colorida e a outra que é um artista deles que pinta. Isso. Impressão colorida, eu ainda acho que não tá muito legal, não, mas já existe. Mas dependendo do que você quer fazer, pro hobby de RPG ela não serve, ela não fica legal. Mas tem coisas que ficam interessantes, principalmente com, tipo, você quer imprimir uma zebra. Pô, vai ficar ok, entendeu? Você vai ver lá o cavalinho branco com uns rajados pretos lá. Funcionou, cara. Entendeu? Mas no geral, assim, é isso que você está falando. Leva tempo,
Você vai comprar, vai ter frustração, que a sua primeira impressão vai sair Vai ruim, refazer. a segunda ruim, a terceira ruim, a terceira, eu consegui uma cabeça, oh, que legal. Agora falta você imprimir o resto do corpo inteiro. Tá bom, vamos E lá. caramba, a asa desse dragão não cabe inteira na mesa de impressão. Vou ter que cortar ela eu mesmo Nossa, no programa de Cara, edição 3D para poder imprimir a asa dela em 2 partes e E encaixar. isso foi o que aconteceu com o Lustosa e o dragão dele. Dragão gigantesco, o Lustosa Comigo imprimiu. também. Então, Eu fiz eu uma Tiamat imprimi, assim. Nossa. eu imprimi um dragão azul lindíssimo, pintei ele ficou inacreditável. Só que depois eu aprendi que tem os tipos de resina. E às vezes, uma miniatura tão grande como essa, você precisa de mais de um tipo de resina para cada parte. Entendeu? Então, assim, eu imprimi numa resina muito mole. Então ele saiu, porra, perfeito. Cara, você botava em cima da mesa. Só que o peso do próprio dragão, nas pernas e nas asas, ele começou a envergar com os dias, entendeu? E aí ele foi, entortou e quebrou, Nossa. entendeu? Uma parada que já aconteceu comigo, dessa de deixar a peça oca para economizar no material, foi imprimindo uma hidra. E a hidra tem lá seus muitos pescocinhos, né? Uhum. E eu deixei os pescocinhos igual uns macarrão, né? Então, tipo, um furo no meio. E aí, beleza, eu lavei a miniatura e tal, e tudo mais, montei lá, e aí tava lá. Aí passou uns 3, 4 dias, apareceu um pescoço lascado assim no meio, tá ligado? Eu falei, puta, o que aconteceu nessa merda, velho? Aí eu olhando assim, putz, parece que ficou... O que aconteceu? Tinha ficado um pouco de resina líquida presa dentro do pescoço. E se dentro. ficar resina líquida preso dentro de uma parada que foi impresso com a resina e já está sólido, ela vai ficar ali tendo uma reação química, vai chegar uma hora que ela vai estourar. E vai cagar a sua peça e vai espalhar resina na sua prateleira que seja inteira, tá ligado? Nossa, é meio quase que uma explosão de resina, isso? Não é uma explosão, ela ele vai racha. rachar. Ela racha e vai Ah, e começar a fica vazar. E aí vazando. escorre igual um babalu, entendeu? Aham. E... A melhor Babalu. definição, babalu de resina. Então, assim, eu fiquei feliz de ter impresso o dragão que levou uma semana para imprimir? Sim. E você ficou... Depois eu consegui montar ele todo, pô, foi outro processo, É. você montar ele, pô, olha, ficou legal. Eu botei ímãs nas asas, que daí você podia desatachar as asas. Nossa, sabe? Depois eu pintei ele ficou incrível, sabe? Foi uma pintura que levou dias para ficar incrível, detalhezinhos. Comprei uma tinta especial para fazer sangue da vítima do dragão e tal. E aí depois ele lá na prateleira ele começou a envergar, eu vi que a asa encostou na mesa. Eu Você falei, vê ele Ué. diminuindo, né? de Literalmente. repente eu vi a perna murchando assim, entortando, e de repente ele quebrou. E eu falei, cara, eu peguei aquilo tudo e joguei no lixo. Nossa, Entendeu? a frustração vai no nível, né, cara? Você fala, não quero olhar nunca mais pra esse dragão desgraçado. E não coloquem dragão azul nas minhas aventuras. Entendeu? E você fica triste? Não. Você fala assim, porra, vou ter que imprimir outro. Entendeu? E aí tu vai lá, imprime. E essa, pô, agora teve um update desse arquivo. Olha, agora eu tenho a opção de imprimir ele com a boca fechada e a boca aberta. Entendeu? Aí tu, puta, agora eu quero imprimir as duas cabeças e botar imã no pescoço para trocar a cabeça, para quando tiver lá, olha, ele vai agora cuspir o bafo, e aí eu troco a cabeça, sabe? Esse é a magia do hobby da impressão, entendeu? Então é isso, a mensagem que fica é essa. Você quer um hobby novo, anexo aí ao seu RPG ou ao seu board game, né? Que você pode imprimir as miniaturas para board game também. Eu tava vendo... Board game total, né? Eu tô querendo pegar o board game do Star Wars, do Orla Exterior. Uhum. E aí, ele não vem com as miniaturas de navezinha, mas já tem na comunidade você pegar o modelo das navezinhas pra imprimir pra usar no jogo, dar uma imersão maneira e tal. Cara, então é um caminho sem volta. Não, Tá cara, rolando eu também. acabei de participar de um Kickstart com um grupo de amigos em que ele já é um outro mercado em que você vende um board game e você só recebe o PDF e os arquivos para Sim. imprimir as miniaturas, entendeu? E o tabuleiro. Tudo você vai... Aquele print and play? Isso, é um print and play total. Você imprime a parte de papel e gráfica e tal, mas também imprime as miniaturas, sabe? Então, e já tem todo um segmento de mercado de print and play aí, de board game que, olha, cara, eu não quero mais trabalhar com logística, eu não quero trabalhar mais com estoque. Uhum. Eu quero vender meu jogo online, o cara vai imprimir lá, vai jogar e é isso.
Exato. E tá rolando toda uma treta nas comunidades de Wargame também, principalmente Warhammer, porque, assim, gente, vocês acham que a Wizards avacalha com D&D e Magic? É porque vocês não viram a Games Workshop com Warhammer ainda. Nossa, e os preços das miniaturas de Warhammer? Meu Deus. Então, tá rolando várias tretas, porque o Warhammer tem campeonato, tem a porra toda lá, e aí a miniatura arminha que tá no seu bonequinho vai fazer diferença nas estatísticas, na hora de jogar, não sei o que, etc e tal. Só que, mano, a galera que curte fazer isso, primeiro que tem uma galera muito forte já de pintura e de do it yourself dentro do Warhammer. E aí chegou a impressão 3D. E aí a galera começa a fazer os próprios bonequinhos pra jogar. Mas, pô, você não tá comprando o exército lá oficial que a GW tá vendendo. Uhum. Mas por que a GW ainda não começou a vender arquivo pra galera fazer em casa? Né? A gente já passou um pouquinho da hora disso. E aí tá mó polêmica, mó treta. E a GW ela tem os arquivos. Porque quando ela faz a divulgação de novas miniaturas, saiu foto em que a galera deu zoom na foto e viu a marca de impressão 3D, entendeu? Nossa, que irado. Então quem lida com 3D já tá nesse nível. Tem o olho treinado você olhar a nesse foto, Nossa. Você... Inclusive, um negócio de olho que eu ia comentar, que vai acontecer com vocês, se vocês entrarem nisso de impressão 3D e pintura de miniaturas e tudo mais, é que você vai começar a prestar atenção em coisas que você nunca prestou antes. Então, aconteceu comigo essa semana, eu tava no shopping esperando a Tatiana, que é a minha esposa, voltar do banheiro, e aí você fica olhando as lojas que tem em volta ali, né? Aí tinha uma lojinha com coisas nerds e tudo mais, e aí eu fui olhar as estatuetinhas que tem lá, e eu achei tudo uma bosta. Puta que pariu. Nossa, esse é um total, a escultura é horrível, a pintura é horrível. Gente, como é que esses caras vendem isso por 400 conto, mano? Isso vira total. Eu, tô entrando agora no começar a pintar miniatura. Tem um negócio que eu falei, irmão, nem base coat o cara fez aí direito, não. A língua do Esse olho Hulk... tá parecendo ovo frito, pelo amor de Deus. O dente do Hulk tá pintado da mesma cor da língua? Não, aí não. Isso aí até eu acerto, irmão. Que isso? Então, gente, brigadão por terem aceitado o convite de participar. Uma honra ter vocês aqui no Aventurando. Espero que aceitem o convite pra gente voltar e falar de pintura de miniatura, que é outro tema que dá pra gente ficar aqui também horas. Boa. Então valeu. Obrigadão, Lustosa, pra gente fechar aqui. Como é que a galera te encontra na internet? O que você tá fazendo? Tem as lives lá no RPG do RPG Planet. O que tá rolando? Então, atualmente a gente tá meio que de férias, porque o pessoal do RPG Planet, que também é RPG Planet Press. Estão no lançamento do OSE agora, né? Isso. O OSE tá aí, já saiu do forninho, e aí eles estão naquele processo de... foi um processo de financiamento coletivo perfeito, sabe? Imprimiu comunicação perfeita, imprimiu no prazo, está entregando no prazo. Então, para conseguir fazer isso tudo, a galera deu um break nas lives, nas sessões de RPG, para fazer essa entrega direitinho, e aí daqui a pouco a gente vai voltar. Então, em breve a gente volta. Então, por enquanto, eu tô só nos bastidores, preparando aí as coisas lá com o Cello, com a Lina e com o pessoal lá dos convidados. Eu sou um dos convidados também. A gente tá preparando umas coisas bem legais aí pro canal. Boa, eu tô até também pra chamar o Tia Lina aqui pra gente falar do SE, cara. É um RPG que eu tô doido pra experimentar, bicho. Só vejo a galera falar bem. E Lucas Dressler, o cara que nos deixou órfão das lives vespertinas de pintura de miniatura, e vendo entrava lá pra dar o olá pra galera da comunidade dele. Pô, era meu cafezinho. Quando era dentro do proletariado, né, eu fugia na minha hora de cafezinho, abria lá no celular, tava o Dressler, aí eu vou ficar vendo o Dressler pintar miniatura. Dressler, o que tá rolando? Tá com o QuestCast, né? O QuestCast continua bombando aí, teve live ontem que eu vi na gravação, mas o que tá vindo, onde é que a galera te encontra? Gente, atualmente eu tô me dedicando só ao QuestCast mesmo. Então, minhas redes sociais, que vocês podem procurar Twitter, Instagram, tudo mais, é Dressler Live, apesar de eu não estar mais fazendo live. E tem @QuestCast20, todas as redes sociais também. Lembrando que nós produzimos podcast de RPG quinzenalmente, desde 2017, então tem muitas aventuras para vocês acompanharem. E agora a gente está lançando junto com a galerinha do RPG Next, que é os nossos parceiros aí, que também fazem podcast de RPG. Nós estamos fazendo 2 aventuras de GURP Supers, que na verdade, mais pra frente, vão ser a mesma aventura.
Então, Que maneiro. a gente tá fazendo o MCU do RPG de GURPS. Tô fazendo o multiverso podcastal. Não, o mesmo universo, na real. É que cada um as histórias estão ocorrendo concomitantemente em pontos diferentes do planeta. Que Mas maneiro. as tramas vão se cruzar futuramente. Então acompanha lá todo domingo, às 21 horas, no nosso, né? Mas lá no RPG Next tá começando, acho que é umas 6h30 ou 7 horas, se eu não me engano. Porque a gente tá gravando semanal, então acaba deles já começa o nosso. Show, cara, que ideia vocês podem maneira. ver a live, e mais pra frente vai sair a versão editada em podcast nos 2 podcasts. Maravilha. E para você que tá aí ouvindo o Aventurando no Spotify ou no seu agregador preferido de podcasts, saiba que também temos a versão em vídeo rolando no YouTube, com o vídeo e tudo mais, mas também temos vídeos específicos para o YouTube, também tem conteúdo rolando lá no Instagram, é só você procurar @perdidosnoplay em todas as redes sociais. E se quiser interagir com a gente, tem o nosso grupo do Telegram, que você entrando lá e a gente troca ideia sobre RPGs, board games, card games, nerdices em geral, impressão 3D, pintura de miniatura. Só vem com a gente que trocar ideia, aí a gente tá aí pra isso. Valeu, brigadão gostosa, valeu Dresler, até a próxima. Valeu. Valeu, gente.